Bem, o podcast do Notícias Agrícolas hoje vai falar sobre coleta de informações daquilo que as máquinas, pessoas, né, que a agricultura oferece a todo instante. Hoje nós vamos receber aqui em nossos estúdios Tiago Camargo, que é cofundador da DataFarm, e Marcela Guide, que é gerente de desenvolvimento de novos negócios e parcerias da John Deere para a América Latina. Eu tenho um grande prazer de recebê-los aqui em nossos estúdios. Obrigado pela presença, Tiago. Obrigado pela presença, Marcela. Prazer. Tiago, eu queria que você começasse comentando para a gente o que é a DataFarm hoje. É uma startup? E como é que surgiu essa oportunidade de ter uma parceria com uma grande empresa como a John Deere? Bom, legal, Frederico. Primeiramente, prazer estar aqui. Falando um pouquinho da nossa história, né? A DataFarm é uma spin-off que surgiu de um laboratório tradicional, um laboratório de solos, chamado IBRA, que foi fundado pela minha família em 1980. Então, o DataFarm é uma plataforma de uma oportunidade que a gente viu de juntar todo esse conhecimento que a gente tinha em dados, em conhecimento de solos, com toda a parte de modelagem climática. Então, a gente trouxe também alguns especialistas nessa parte de risco climático, e a plataforma ela vai ajudar o produtor a identificar aonde ele está perdendo a produtividade, a origem das perdas de produtividade, que é o que a gente chama de yield gap. Então, através de uma análise de solo em profundidade, toda essa parte de modelagem de dados climáticos dos últimos 60 anos, o DataFarm ele consegue identificar qual que é o potencial produtivo de cada talhão, qual que é a origem dessas perdas de produtividade, que é o que a gente chama de yield gap, e o sistema também gera ferramentas para ajudar o engenheiro agrônomo a justamente fechar esses gaps. E aí, com relação à parceria com a John Deere, a gente teve a gente aplicou para um programa de aceleração global da John Deere em 2020, que se chama Startup Collaborator, e junto com uma empresa americana, uma de Israel, uma da Dinamarca, nós fomos selecionados para esse programa, e desde 2020 nós viemos trabalhando junto, né? Primeiro começamos com pilotos, né? Dentro da rede de concessionários, com alguns concessionários, e hoje a gente já tem estruturado um modelo de negócio e toda uma estratégia aí para levar esse pacote, essa solução para o mercado. Legal. Marcela, eu imagino que para vocês essa parceria veio num grande momento, porque vocês já desde 2018 têm o Operation Centers, né, nas suas concessionárias, oferecendo ferramentas, né, soluções para os agricultores serem mais eficientes, e a DataFarm chegando para ser aí mais um parceiro dentro de todo esse ecossistema que vocês realizam. Como é que a DataFarm está colaborando, então, com as suas especialidades para que esse agricultor tenha mais informação para ser mais preciso no cultivo? Certo, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A DataFarm colabora muito conosco. A John Deere, ela tem as suas máquinas no campo com sensores e inteligência, dados provendo, as máquinas provendo dados para trazer inteligência para o negócio. A gente está há anos com as máquinas no campo, capturando informações e dados para criar inteligência, para ajudar os agricultores a ter operações mais rentáveis e mais sustentáveis, e tudo isso está conectado. A gente tem o que a gente chama de ecossistema John Deere, onde o Operation Center, o John Deere Operation Center é a plataforma digital e fica online, né, disponível para o agricultor e para os concessionários, para ajudá-los, principalmente o agricultor, desde o momento do planejamento das configurações das operações que vão ser feitas no campo, passando pelo momento em que ele faz o monitoramento de tudo que está sendo feito no campo, até a análise do que foi feito no campo para a tomada de decisão das próximas interações e as próximas iniciativas que vão ser feitas. Então, tudo isso é registrado, uma espécie de linha do tempo, tudo que foi feito no campo, e a gente tem toda a inteligência das máquinas. Com essa parceria com a DataFarm, né, nós somos uma plataforma colaborativa e plataformas se comunicam. Então, nós temos a Operation Center se comunicando com a DataFarm e essa parceria vem para agregar conhecimento agronômico para dentro do nosso ecossistema. Então, a DataFarm ajuda muito os nossos clientes e os nossos concessionários a terem um suporte para que eles consigam cada vez mais aumentar a produtividade, a rentabilidade e a sustentabilidade das suas operações ao longo de todas as etapas do ciclo produtivo. Muito bem. E como é que surgiu essa oportunidade, né, de a DataFarm ser um parceiro, né? Eles participaram aí desse projeto importante. Já tive aqui já um breve relato sobre essa grande conquista, né, de vocês. Foi uma das empresas brasileiras, entre muitas no mundo, a serem escolhidas. Por que a DataFarm conseguiu
chegarem até vocês? Exato, é uma excelente pergunta, Fred. A John Deere, ela, atualmente, ela investe cerca de 6,7 milhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento para a gente desenvolver soluções melhores para os nossos clientes a cada dia serem mais produtivos e rentáveis, né? E a gente tem uma das nossas iniciativas para trazer soluções valiosas para os nossos clientes é esse programa chamado Startup Collaborator. O Startup Collaborator, em 2020, a gente teve a possibilidade de ter a primeira empresa brasileira sendo parceira do Startup Collaborator, que foi quando a gente fez esse relacionamento com a Data Farm, juntamente com uma empresa israelense, com uma empresa dinamarquesa, uma empresa americana. A gente teve a Data Farm participando, onde a gente ficou próximo deles, o nosso time de liderança, eles forneceram mentoria, forneceram auxílio para como que essas soluções podem se conversar, e agora em 2022 nós firmamos essa parceria e as plataformas elas se conversam e elas trocam informações para trazer dados valiosos para os clientes. Muito bem. O Thiago, como é que a Data Farm, então, traz uma solução para os agricultores através dessa parceria com a John Deere? Bom, tudo começa no Data Farm, né, com informações, com dados, né? Então a gente envolve desde a parte de coleta de solos, e aí está muito alinhado a um trabalho que o SESB vem fazendo muito bem, né, de conseguir identificar a correlação de atributos do solo em profundidade para explicar as altíssimas produtividades, né? Então, dentro desse conceito, a gente trouxe também uma análise até 1 metro de profundidade, para a gente usa essa informação para identificar qual que seria qualquer tipo de impedimento químico, físico e biológico e estaria limitando o desenvolvimento radicular em profundidade. E a raiz, quanto mais profunda ela se desenvolve, mais acesso à água, mais acesso a nutrientes, maior é a resiliência climática da cultura. Então, tudo começa com uma análise de solos geolocalizada, aonde a gente consegue identificar os limitantes químicos, físicos e biológicos do desenvolvimento da planta, e também a gente trabalha com essa parte de modelagem climática para fazer essa predição de potencial produtivo. A gente, com todas essas informações, a gente ajuda o consultor, ajuda o produtor a entender aonde ele está perdendo e ser mais efetivo nessas ações. E com essa conexão que a gente tem com o Operation Center, todo esse trabalho, essa troca de informações, de dados entre plataformas acontece de uma forma muito simplificada, né? Muito seamless ali. Então, a partir do momento que o engenheiro agrônomo ele definiu as prescrições agronômicas, definiu ali todo o planejamento dele, essas mapas de prescrição vão diretamente para o Operation Center, direto para as máquinas, e depois das operações, todos os mapas de aplicação, mapa de produtividade, também voltam para o Data Farm essas camadas de informação. Existe algum equipamento, algo físico que é aplicado aos equipamentos para que vocês recolham essas informações? Isso é feito através de APIs, né? Então, são integrações entre sistemas. Então, não existe nada físico, é tudo entre a parte de programação mesmo, né? É importante comentar, né, que o John Deere Operation Center é uma plataforma colaborativa e ele tem toda a estrutura para que empresas conectem suas plataformas à plataforma Operation Center. Okay. Claro que prezando pela confidencialidade e confiabilidade dos dados, então esses dados só vão ser compartilhados com as plataformas se os clientes aprovarem e quais dados eles aprovarem, mas a gente tem essa possibilidade de permitir que os parceiros de negócio dos clientes conectem suas plataformas à plataforma Operation Center. Então, dessa forma, os dados fluem de forma automática, né? É importante comentar que tudo isso que o Thiago comentou, que a gente está falando, toda essa fluência de dados, elas acontecem de forma sistêmica. Tudo através de internet e através de Wi-Fi. Então, a gente recebe, o agrônomo vai fazer a prescrição, vai enviar essas informações para o Operation Center, através de sistema, através das APIs, através dessa conexão. Tudo isso vai para o campo também, utilizando a internet de forma remota, não precisa de alguém ir fisicamente no campo, com pendrive, para levar essas prescrições para a máquina. Isso chega na máquina, então, se é enviado uma linha de orientação para orientar o rodado no piloto automático, ser enviado um mapa de taxa variada para fazer alguma aplicação à taxa variada de nutrientes, né, de correção de solo. Tudo isso vai de forma automática, se conecta à máquina, se conecta às controladoras da máquina
e aí a máquina faz o trabalho praticamente com tudo automatizado no sistema e aplicando o input correto no local correto, né, para evitar desperdício, evitar custos e, inclusive, aumentar a sustentabilidade, que é o nosso foco. Maravilha. Agora, a Data Farm tem esse histórico, né, que vem da Ibra, né, que é uma empresa fundada aqui pela sua família, né, Tiago? E vocês estão sempre muito ligados à qualidade do solo, né, à ciência do solo. Como é que isso colabora para que você tenha uma lavoura mais produtiva, protegendo o solo, Tiago? Frederico, a construção da fertilidade do solo está muito relacionada com o aumento de produtividade, da resiliência climática, né? Então, é fundamental, né, você fazer um bom diagnóstico do teu solo para você ser mais eficiente na quantidade, no planejamento dos insumos que você vai estar aplicando na tua lavoura. Isso incorre também de você ter ganhos, né, em termos de rentabilidade, de você ser mais efetivo. Então, o solo ele é muito importante para você atingir essas altas produtividades, e todo esse background nosso em conhecimento de solos ajudou muito a gente entender e explicar esses fatores limitantes de produtividade. E quando você utiliza essas informações, claro que você vai ter aí uma eficiência operacional online. Isso é uma informação que você tem a todo instante, você pode corrigir durante a safra, durante o período que você está realizando aquela operação? A fertilidade do solo, né, a construção de um perfil, isso é um trabalho de longo prazo, né, de você falar de construir o perfil de solo, fazer mais aporte de carbono. Então, acaba sendo um trabalho de longo prazo, não é algum tipo de intervenção que você faz durante a lavoura. Então, normalmente, uma agricultura de precisão, ela faz análises anuais. Então, a cada ano, ele faz uma análise para identificar aquilo que tem disponível para a planta estar absorvendo, e aí ele faz todo um planejamento em cima dos objetivos agronômicos, em termos de quanto de produtividade o agricultor ele pretende ter. Então ele vai fazer um planejamento de qual que vai ser a dose. Então acaba sendo uma atividade não tão dinâmica assim, mas mais de planejamento anual. Esse acaba sendo esse trabalho de construção de solo. Não, tudo bem. Eu faço essa pergunta, né, Marcela, porque a gente sabe que hoje nós temos a necessidade do agricultor em corrigir as coisas de maneira precisa naquele momento, né? Muitas vezes as máquinas elas já respondem, né, essa necessidade, mas o Operation Center chegou também para trazer essa efetividade dessa solução, dessa informação, né? Muitas vezes eu acompanhei isso no campo, né? Se a máquina, ela talvez uma das linhas de plantio estivesse com algum problema, agora vocês têm como responder isso ao operador no momento preciso, no momento exato ali, né? Não precisa esperar a próxima safra para saber se plantou corretamente ou não, né? Exatamente, Fred. A gente tem toda essa tecnologia, né? E assim, os nossos clientes, os agricultores, eles sempre prezaram muito por conservar o solo e cuidar bem do solo, né? Agora, com essa parceria com a Data Farm, com esse know-how que a Data Farm traz para o ecossistema, vai ajudar muito o cliente a cada vez conseguir cuidar melhor do seu solo. E a gente tem, sim, né, toda essa inteligência durante todas as etapas do ciclo produtivo para que o cliente ele consiga monitorar o que está acontecendo, e quando algo acontece fora do que foi planejado ou fora do que foi parametrizado, ele corrige no momento que aconteceu, né? Toda a estrutura permite que ele gerencie isso, e quando tem alguma linha, por exemplo, alguma linha de semeadura que não está funcionando ou que não está tendo a singulação, a profundidade correta, isso é avisado no momento, na cabine, o operador já para a máquina, já arruma esse problema e continua, né? Ele não precisa esperar emergir com algum problema ou esperar as outras linhas emergirem, ele vê que aquela outra linha não emergiu, para depois ele perceber que não teve um plantio, trazendo prejuízo, né? Então, isso ajuda bastante a ele corrigir no momento da operação, para que ele haja no momento em que o problema aconteça, e também a ele aplicar exatamente o que é necessário, aonde é necessário, né? Isso vai trazer inúmeros benefícios, desde reduzir o custo, né, com insumos, reduzir custo com combustível, reduzir custos com produto, até aumentar a sustentabilidade, porque ele vai utilizar a quantidade correta de produto no local correto. Muito bem, você comentou, né, o tema sustentabilidade hoje é um tema bastante sensível para o agronegócio global, né? O Brasil, claro, sendo um dos maiores players, né, mundiais em produção de alimentos, está sendo cada vez mais cobrado por isso, né?
sua maneira de se produzir de forma sustentável. Dessa forma, nós também estamos trazendo mais uma ferramenta para o agricultor, para que ele possa oferecer agricultura sustentável ao consumidor final e à nossa população? Sim, com certeza. Os agricultores, eles se preocupam em ser sustentáveis e cuidar bem das suas terras, das suas áreas, né? E a gente cada vez mais quer contribuir com ferramentas e soluções que auxiliem eles a ter práticas cada vez mais sustentáveis, né? E essa parceria com a Data Farm nos auxilia bastante a cuidar cada vez melhor do solo e ajudar nessa retenção de carbono pelo solo também. Muito bem, falamos da sustentabilidade. Outro tema importante é o crédito de carbono, né? Agricultura de baixo carbono. Como é que a Data Farm oferece, então, através dessa parceria, essas soluções para o agricultor, inclusive essa possibilidade, né, do agricultor aí ter esse resultado do crédito de carbono fazendo parte aí da sua atividade, Thiago? Olha, são temas ali, o mercado de carbono ainda ele é muito novo, né, na agricultura, desde questões de padrões internacionais. Os padrões para a agricultura foram lançados não muito diferente de mercado de floresta, que já tem padrões bem consolidados. Então, existe um esforço muito grande em se desenvolver metodologias ali em termos de coleta de dados também para atender esses padrões internacionais. Hoje, o que a plataforma Data Farm, como ela se conecta com essa parte de sustentabilidade? Primeiro, eu havia comentado que o aumento de produtividade também está muito correlacionado com a capacidade de você aumentar o aporte de biomassa no solo, que ao longo do tempo ela vai se convertendo ali em carbono e estocando o carbono do solo. Então a planta ela faz fotossíntese, ela está retirando o CO2 para fazer todo o seu processo metabólico lá, e se isso se expressando em produtividade, quanto maior a sua produtividade, maior é a carga de biomassa que você está colocando no solo, e dependendo das práticas de manejo que o produtor tem, ele tem um maior potencial dessa biomassa tá se convertendo em carbono do solo. Da mesma forma, a raiz também está aportando carbono no solo. Então, se você está fazendo um trabalho de construção de perfil, corrigindo o seu solo, permitindo que a raiz se desenvolva em profundidade, é uma outra forma de aporte de carbono do solo. Então, uma vez que o Data Farm ele identifica, através do Yield Gap, a origem das perdas de produtividade e gera insights ali para o engenheiro agrônomo tomar ações mais efetivas para reduzir esse gap, melhorar a eficiência agrícola e aumentar a produtividade, a gente está diretamente colaborando com o potencial, né, de você estar sequestrando mais carbono no solo. Mas até isso virar crédito de carbono e que isso possa ser negociado, ainda tem que desenvolver toda uma questão metodológica de plano de monitoramento que esteja alinhado com esses padrões internacionais. Hoje a gente consegue trazer um status de análise de carbono do solo através de técnicas emergentes, como o Spec Solo, para você mensurar o carbono do solo. Através do Operation Center, você consegue ter toda uma rastreabilidade de dados, de quanto consumiu de combustível, a quantidade, o tipo de insumo. Então, eu acho que isso são viabilizadores para que no futuro a gente consiga desenvolver padrões, né? Não padrões, mas uma metodologia, um protocolo que esteja alinhado com esses padrões internacionais. Marcela, então como é que a John Deere então, está trabalhando, né, em desenvolvimento para que possa oferecer para os agricultores essa metodologia, né, que o Thiago comentou em relação a saber o que ele tem de carbono no solo? Sim. Bom, a gente, desde quando nós lançamos, né, desde quando o John Deere lançou aqui no Brasil o John Deere Operation Center, que foi em 2018, a gente tem essa plataforma que possibilita trazer e registrar tudo que está sendo feito no solo. Então, a grande maioria das nossas máquinas, hoje, elas já saem de fábrica com toda a estrutura que permite capturar tudo que a máquina produz de informação e de dados. Então, desde de um plantio, que eu capturo todas as informações do plantio em cada ponto do talhão, inclusive qual foi o consumo de combustível daquela máquina, qual foi a velocidade que ela andou, onde foi feito o plantio em linha, todas essas informações, até uma colheita, por exemplo, passando pela pulverização, que eu sei qual produto ele aplicou, qual foi a taxa em cada ponto do talhão, quais foram as linhas que ele andou, até o momento da colheita também, né? Sabendo todas as informações da produtividade, consumo de combustível e tudo mais. Então, as nossas máquinas, elas estão preparadas para capturar todas essas informações da máquina, registrar
e trazer para dentro do Operation Center. Desde 2018, aqueles clientes que trabalham com essas máquinas conseguem trazer isso e registrar todas as intervenções que foram feitas naquele talhão e naquela área, sabendo qual foi o produto que foi usado, aonde foi usado, a taxa que foi usada e tudo mais. Então, a gente tem toda essa rastreabilidade desde 2018, para quando a gente tiver uma metodologia de cálculo de carbono para venda do carbono, a gente consegue prover todas essas informações com segurança e sem questionamentos da confiabilidade desses dados, porque foram dados produzidos pelas nossas máquinas, sem intervenção humana. Excelente, quer dizer, rastreabilidade também, esse é um tema importante também, né? Sustentabilidade, rastreabilidade, conectividade, tudo isso está integrado, né, dentro desse ecossistema, né, que o agricultor hoje tem que estar bastante envolvido. Agora, efetivamente, qual o tamanho da área hoje que a John Deere, junto com a Data Farm, está operando ou trabalhando junto aos agricultores para trazer as respostas aí, quais são as informações que vocês já têm hoje baseados nesse trabalho que vocês realizam em parceria? Frederico, como eu comentei, né, a parceria com a John Deere acabou sendo bem recente, né? Desde 2020 a gente começou com os pilotos e agora em agosto que a gente lançou para a rede de concessionários, que vai ser através da rede de concessionários John Deere que o cliente, o produtor, ele vai ter acesso, né? Então a gente vai começar um trabalho a campo mesmo para a próxima safra, para 2023. Mas o Data Farm, desde 2018, hoje a gente tem uma base de aproximadamente 3.800.000 hectares de clientes ativos dentro da plataforma. E clientes ativos são clientes que a gente considera que todos os anos, a cada 2 anos, ele está fazendo os inputs, né, de análise de solo, gerando prescrições, não só usando a parte de scout ou imagem de satélite, mas efetivamente estão fazendo uso das análises para gerar prescrições para tomada de decisão. Então, mas a gente vê um horizonte muito, muito importante, muito rico nessa parceria, né, principalmente pelo footprint que a John Deere tem no Brasil através da rede de concessionários. Legal. Marcela, quais são as ferramentas, né, que vocês hoje têm à disposição para auxiliar os agricultores a ter soluções, né, efetivas em relação às necessidades de aplicação de manejo? A gente tem várias ferramentas, né, rodando, né, como eu disse, o Operation Center é uma delas, aquela ferramenta que agrega todas as informações do que está acontecendo, do que aconteceu no campo, para os agricultores tomarem as decisões, e nós temos várias outras ferramentas que também agregam inteligência artificial, robótica. Então nós temos, por exemplo, uma solução chamada See and Spray. Essa solução permite não só identificar que ali naquele solo tem uma planta, quanto também identificar se aquela planta é uma planta daninha ou se aquela planta é a cultura. E aplicar a robótica para aplicar o insumo, o produto, apenas na planta daninha e não aplicar na cultura, reduzindo a quantidade de utilização de produtos e aplicando apenas no local correto, reduzindo o custo e tudo mais. Temos também uma outra solução que se chama Expert Alerts, que através de informações de conhecimento de anos que nós temos das nossas máquinas, baseado em códigos de erro e códigos de falha que as máquinas produzem, a gente tem uma inteligência artificial que identifica que uma máquina pode parar no campo antes mesmo dela parar. Então, isso é avisado de forma automática para o concessionário, informa que aquela máquina está com um problema X, produto X, e o concessionário consegue identificar isso antes mesmo da máquina parar e resolver o problema para a máquina não parar, continuar rodando no campo e ele aproveitar uma janela de plantio, uma janela de colheita, né, para o cliente não parar com a sua máquina. Então, a gente tem várias tecnologias hoje relacionadas à inteligência artificial, relacionadas à robótica e todos os dados que a gente é capaz de receber e de absorver do campo para ajudar o cliente na tomada de decisão, e quanto mais automatizado forem as tomadas de decisão e as intervenções no campo, melhor. Muito bem, então isso chama-se automação dos equipamentos, né? Oferecendo, inclusive, essa capacidade do concessionário atender o agricultor de forma mais dinâmica, é isso, né? Exato, de forma dinâmica e antes mesmo do problema acontecer, né? Isso reduz, ele consegue na maioria das vezes, evitar um problema ali do próprio escritório, do concessionário, né? Remotamente, resolver um problema remotamente, não precisa se deslocar, aguardar com a máquina parada, e ele resolve antes mesmo da máquina parar, inclusive. Legal. E isso está baseado, claro, nas informações, né, que vocês próprios, né, da sua família, né, Thiago, desenvolvem lá há mais de 20 anos, né? Simples, né? Análise de solo, né? Saber o quanto que você precisa de aplicar de macros e micros naquela área, né? E ter resultado. Antigamente era tudo muito mais difícil, né? Hoje, com os softwares, a gente consegue ter uma resposta muito mais rápida, né?
A análise de solo, ela ainda tem, né, seus desafios, porque nós estamos falando de um país continental, né, envolve toda uma operação de coleta, logística de envio para o laboratório, mas hoje a gente enxerga que tem muitas empresas muito competentes, muito capacitadas, né, empresas de agricultura de precisão, consultorias que conseguiram superar esses desafios, essas barreiras logísticas, né, também, e de ferramentas para coleta. Então, avançou muito. E olhando para dentro do laboratório também, a gente vê um avanço muito grande em termos de tecnologias, metodologias, né, que isso vem para trazer mais agilidade, segurança e, mais uma vez, rastreabilidade de toda a análise. Também é importante você ter padrões, né, certificados, toda essa parte de rastreabilidade, qualidade, mas acaba sendo, né, ainda a agricultura, fazer uma boa análise acaba sendo uma prática que tem uma contribuição, eu acho que muito, muito relevante ali em ganhos de produtividade. Muito bem. Bom, então a gente está conversando aqui a respeito de coleta de informações, né, e fazer com que essas informações se transformem em resultados, né, efetivos, né, para uma agricultura cada vez mais sustentável, né, e produtiva. Como é que você acha, Thiago, que as coisas vão caminhar daqui para frente para que essas informações sejam cada vez mais depuradas, né, e o agricultor tenha mais eficiência? Frederico, acho que a agricultura, né, a digitalização da agricultura acabou coletando muitos dados, né? Então, hoje a gente tem data lakes ali, né, em termos de informação muito grande. E eu vejo que agora, como a agricultura digital está avançando, é justamente gerar inteligência através desses dados. Então, eu acho que esse é um momento que a gente vai estar vivendo agora, né, de gerar algoritmos que vão ajudar o produtor a tomar decisões, essa parte de risco climático, o clima muda muito, né? Então, se a gente fazer uso de recursos de Big Data também, dessa parte de modelagem climática, para identificar qual que é a melhor janela, que vai me representar o melhor risco. Então, eu acho que essa onda que a gente está vivendo agora de gerar inteligência através de todos esses dados que vão sendo coletados, eu acho que isso tem um espaço ali muito grande para a gente contribuir com esses ganhos de sustentabilidade, de eficiência e de rentabilidade do produtor. Legal. Bom, inteligência, né? Foi o que o Thiago comentou. Inteligência artificial, automação das máquinas, né? A gente está falando disso o tempo todo, né? Equipamentos que já operam, né, por agricultura de precisão já há muitos anos. Daqui a pouco a gente está vendo que as máquinas vão operar sem o próprio operador, né? Tudo isso vai transformar a nossa agricultura, Marcelo. Como é que você está vendo o futuro do agronegócio mundial, né, brasileiro, com essas informações cada vez mais integradas? Sim, com certeza vai transformar, e já transformou e vai transformar ainda mais. Então, a gente brinca, né, que os dados, eles são alimento, né, eles alimentam e não são fumaças do escapamento, né? E a gente tem a capacidade de trazer todos esses dados para criar inteligência. Então, criação de inteligência é a gente aplicar a inteligência artificial, é a gente aplicar robótica. Essas coisas, elas já estão acontecendo no campo, a gente já tem tecnologias rodando no campo com essas inteligências. E cada vez mais isso vai ser uma tendência, e não é um caminho sem volta, não tem mais volta. Auxilia o agricultor a continuar melhorando a produtividade, sustentabilidade, para que ele continue com esse legado dele de alimentar e de vestir o mundo. Muito bem. Para finalizar aqui esse nosso bate-papo aqui do podcast Notícias Agrícolas, qual é o tamanho hoje do ecossistema da John Deere, né, dentro dos seus Operation Centers, oferecendo essas informações para os seus clientes? Olha, hoje nós temos, no Brasil, nós temos mais de 15 milhões de hectares conectados dentro do Operation Center. Então, isso quer dizer dados e informação para gerar inteligência para tomada de decisão. Então, hoje a gente consegue capturar essas informações, os nossos clientes têm a possibilidade de trazer tudo isso para dentro do seu ecossistema, tomar decisões baseado em informações históricas e baseado também em informações do que está acontecendo no momento, no campo, e tudo isso a gente pretende aumentar cada vez mais a inclusão desses dados para as tomadas de decisão. Então, Thiago, como é que vocês estão imaginando que essa parceria da Data Farm com a John Deere pode contribuir ainda mais para o nosso agronegócio? Bom, Frederico, como a gente já comentou, né, a gente vem de um histórico muito grande no conhecimento muito profundo da parte de solos, né?
também trouxemos para dentro toda uma parte de conhecimento de clima, modelagem climática, e agora ter um parceiro, né, especialista na parte de máquinas, com toda essa competência, essa seriedade que vem do trabalho da John Deere, isso para nós amplia muito mais esse entendimento, né, daquilo que está limitando as altas produtividades. Então, eu acho que essa parceria é muito sinérgica, né, muito complementar, e eu vejo que o produtor é o que mais tem a ganhar de todo esse arranjo, essa colaboração que a gente está fazendo, para justamente ajudar ele a ser mais eficiente, explicar aonde estão sendo os limitantes dele para ser cada vez mais sustentável e mais rentável. Muito bem. Bom, nosso bate-papo, então, aqui no podcast do Notícias Agrícolas, recebeu, então, Tiago Camargo, cofundador da DataFarm, que é uma das parceiras da John Deere, e a Marcela Guide, que é a gerente de desenvolvimento de novos negócios e parceiros da John Deere para a América Latina, trouxe aqui para esse nosso bate-papo. Obrigado pela presença de vocês, parabéns por essa parceria, a gente fica muito feliz em ser aqui a fonte de comunicação aqui para a nossa audiência, dessa nova ferramenta que o agricultor tem aí para poder ser mais produtivo e eficiente. A gente fica aqui agradecido pela presença de vocês. Obrigado, viu, Marcela? Obrigada pela oportunidade de fala e parabéns pelo trabalho de vocês de trazer informação para os agricultores. Obrigado, Frederico. A gente que agradece o convite aí. Parabéns. Muito bem. Então, continue acompanhando as nossas notícias e informações aqui do Notícias Agrícolas. Em breve, mais entrevistas aqui no podcast do Notícias Agrícolas. Fiquem conosco.